A paz do Senhor Jesus, minhas lindas ministras da dança profética. Vou ensinar vocês a fazerem mais uma peça, amém? Uma saia a pedidos. Teve bastante gente que pediu para eu estar ensinando a fazer. É uma peça amarela que eu tenho, que ela é toda despontada, com uma blusinha em frente única, né? E a parte de 3 bicos, uma saia de 3 bicos amarela. Você vai ver quando ficar pronto qual é a peça que eu tô falando. Ela é bem bacana. E ela, assim, é uma peça única. Não vou conseguir fazer ela igualzinha, tá? Porque foi uma peça que a gente fez, assim, eu fiz ela também à mão, né? Foi um corte totalmente abstrato, assim, de olho, não teve um molde, não teve um nada, foi uma peça que surgiu ali na hora, com um pedaço de retalho que eu tinha. E, claro, eu tô fazendo aqui bem menorzinho, tá? Porque, como eu não tenho o tecido todo aqui agora, e também eu não tenho nem por que fazer duas iguais, né? Eu vou fazer num tecidinho menor, mas só para você ver como é que ela foi feita, tá bom? Você vai encontrar essa peça na maioria dos meus vídeos, das minhas ministrações, eu sempre estou usando ela. Um dos vídeos referência, a igreja tem que marchar, eu estou usando ela, tá? É uma frente única em triângulo, por cima de um vestido prata e vem as pontas embaixo, ela toda despontadinha. São peças desconectadas, tá bom? Mas aqui você vai compreender qual peça que eu tô falando. Então, qual que é? Eu usei o quê? Eu usei 2 metros de tecido, ali foram 2 metros de cetim amarelo para fazer aquela peça. Dobrei ele ao meio, 1 metro para frente, 1 metro para trás. E aí, o que foi feito dele? Eu cortei ele ao meio, tá? Eu separei aquelas peças para poder fazer uma costura só, depois para montar a saia. Deixa eu segurar aqui para você. Vou cortar aqui e fazer com esse pequenininho para você ver. Só um pouquinho de paciência, que a minha tesoura ela não tá muito abençoada não. E foi. Ok. Separei assim, tá? 1 metro pra frente, 1 metro pra trás. E aí, qual foi o próximo passo aqui? A parte de trás, eu fiz um bico nela. Aqui, desenhei como se fosse uma folha, né? Fiz um corte abstrato. Vou fazer aqui pra vocês verem. Gente, não vai ficar idêntico a ela, igualzinho, porque é uma peça única, tá? Mas vocês podem usar desse segmento também. Faz o recorte aí que vocês quiserem, que vocês acharem mais bacana, né? Que ajustar melhor pra vocês. Eu escolhi fazer assim, atrás ela fechada, né? Um bico só. Faz um cortezinho, dando um modelo. Foi mais ou menos assim que eu cortei, tá? Somente mesmo para fazer um bico. E aí, essa parte da frente, eu separei em 2. Não é muito bonito esse não. Mas o importante é fazer o bico, né? Que é o que dá o toque na peça. A minha tesoura não tá ajudando. É mais ou menos aqui, vocês vão conseguir entender mais ou menos. E o outro bico aqui.
Essa peça, se você fizer um molde, você até consegue fazer duas iguais ou mais, né? Se for um grupo de coreografia grande. Mas ela é bacana justamente para fazer assim, para quem ministra o solo, né? Então, assim, eu fiquei com 3 pedaços de tecido. Gente, desconsidera essa mastigada aqui, tá? Fica retinho. E aí, se você tem o overlock, a máquina de overlock, você pode passar o overlock em volta, ela vai dar um acabamentinho melhor, que foi o que aconteceu naquela peça, tá? Aquela peça, ela foi feita à máquina, ela não foi feita toda à mão, tá? Eu usei a máquina pra quê? A máquina, daí eu juntei aqui, esse pedacinho, sobrepus um pouquinho, aqui também, fiz a costura aqui e fiz a costura aqui. E ela ficou uma saia com 3 pontas. Você vai lembrar mais ou menos uma amarelinha. Se você buscar lá o vídeo, você vai ver que existe essa peça aqui, tá? Ela é amarela de cetim. E ficou assim, ela com esses bicos. E ela é bem simples de fazer. Dá pra fazer à mão? Dá, tá? Só que assim, se você usar o tecido, o cetim, por exemplo, ele vai desfiar, vai começar a desfiar aqui em volta. Então, é bacana que pelo menos um overlock, né? Se você tiver para poder estar fazendo o acabamento dela, para não desfiar, é bacana. Essa parte aqui você consegue fechar a mão, passar um elástico, né? Também. E aí, fica pronta a sua saia de 3 bicos desconectados, tá? Legal ela. E aí, a parte de cima, como é que foi que eu fiz? Foi a sobra, né? Um desses bicos que eu cortei, que sobrou o tecido, foi um pedacinho assim triangular, de cetim amarelo, nesse triângulo. O que que a gente fez? Eu acabei de ajustar ela. Deixa eu pôr aqui. Terminei de cortar a peça, né? Na forma triangular. Deixei bem comprido. Vou pegar outra aqui. Assim, foi mais ou menos assim um bico que eu tirei de triângulo reto, tá? A gente só ajustou aqui assim. Acertamos a pontinha. Tô fazendo pequenininho aqui só pra vocês terem noção do que foi feito. Essa tesoura não tá bacana. Mas eu costurei ela à mão, tá? Fiz uma costurinha nela aqui em volta à mão. Se você tiver a máquina reta ou overlock, você também pode estar fazendo. Mas eu, como não tinha, costurei ela, essa partezinha à mão e ficou assim. Nessa parte de cima aqui, foi colocado aquele tecido, é tipo um elástico que você coloca para fazer a gola de camiseta ou aquele punho da manga de camiseta, né? Foi usado um pedacinho daquele que foi costurado aqui, redondinho, para encaixar no pescoço. Mas eu não tenho aquele elástico, o que que eu vou fazer? Você pode colocar uma tira de tecido também para você amarrar no teu pescoço. Você vai passar aqui, você vai fazer um ganchinho e vai estar passando um cordãozinho aqui para estar amarrando no pescoço. Entende? Por exemplo, pega um pedacinho aqui de tecido, né, comprido, com uma tira, e você pode estar costurando aqui, ó, na pontinha. E vai ficar aqui uma frente única para você estar amarrando no pescoço. Espero que vocês consigam estar entendendo, tá? Você pode estar amarrando no pescoço. E essa parte aqui, essas duas pontas, ela é amarrada nas costas. Você dá o lacinho lá nas costas. Aí fica a frente única. Tá meio complicadinho de entender, né? Porque eu tô fazendo aqui sem a costura e sozinha. Mas assim, só para vocês terem mais ou menos a noção de qual é, do que, né, como foi feito. Eu vou pegar ali para vocês verem a peça pronta, tá? Mas não tem segredo, para você ver que não tem segredo, é fácil de fazer. Se você quiser, você consegue fazer à mão, né? Sem o uso da máquina de costura. Não é desculpa para você deixar de ter a sua roupa. Vou pegar aqui para vocês. É essa peça que eu tô falando aqui. Ah, pra quem nunca viu minhas roupas, olha lá. Tô com algumas cores bacanas já. A gente tá aumentando, graças a Deus. Olha ela aqui. Prender aqui. Vamos lá. Essa blusinha frente única, tá? Que aparece na gravação, nas ministrações, aqui a partezinha, né, que eu falei, mas eu vou substituir esse daqui ainda. Eu vou colocar, né, a parte de cetim pra amarrar, porque ela já tá ficando bem gasta, uso bastante, né? E aqui, ó,
Essa parte ela vai atrás, amarrada. Tá? É uma blusinha mais curtinha. Aqui, pra vocês verem todinha ela. E tá aqui a parte de 3 bicos. Deixa eu tirar aqui. A saia desconectada, que é aquela saia de 3 bicos que eu falei pra vocês, que muita gente me pediu aí pra tá ensinando a fazer. Tá ela aqui. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Ficou bem bacana, bem legal. Espero que vocês consigam estar fazendo e usando com bastante autoridade e unção em nome de Jesus. Amém? Olha, não tem segredo, foi só um elastiquinho aqui em cima. Ela é bem simples de fazer, né? Dá pra fazer à mão tranquilo, igual eu falei, tá bom? E aí vocês têm uma peça única, uma peça bacana, né? Com a carinha de vocês, pra estar adorando a Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E até a próxima peça que a gente vai criar, para honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.